Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria você me permitir entrar na sua casa novamente. E hoje nós temos um convidado muito especial, como todos que eu tenho trazido aqui, que vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre a palavra de Deus, a palavra que nós amamos. Então, convide alguém para assistir o programa com você, dá um toque aí nas redes sociais, que o programa está começando agora e daqui a pouquinho a gente volta e já vou apresentar ele para você. Então eu quero apresentar para vocês o meu amigo Josué, pastor Josué Monteiro. Josué, seja bem-vindo, uma alegria recebendo o nosso programa você. Amém, para mim também é uma alegria, uma honra, né, ter recebido esse convite e estamos aqui, né, para colaborar, estar junto aqui com vocês. Maravilha, hoje nós vamos conversar sobre alguns projetos excelentes do Reino de Deus que o Josué traz e, além de tudo, vamos falar sobre ministério, sobre a vida do Josué. E eu quero começar... Josué, perguntando quem é o Josué? A gente sempre faz essa pergunta aqui. Legal. Conhecer um pouquinho da sua história. Diz aí quem é o Josué? O Josué, a minha origem é de Belém do Pará, sou de Belém do Pará. Fui criado na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, né? Igreja. Pastor Firmino lá em Belém do Pará, a igreja mãe da Assembleia de Deus no Brasil. Olha só. E vivi ali 33 anos da minha vida. Onde eu aprendi os primeiros passos e entrei para o ministério, que eu fui ordenado ao ministério aos 22 anos de idade. E aos 33 anos eu saí de Belém para desenvolver o meu ministério e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então eu estou fora de Belém há mais de 20 anos, desenvolvendo esse ministério, apoiando igrejas, trabalhando. Sou casado, minha esposa Regina, e tenho 3 filhos. 2 moças e um rapaz, hoje tem uma que mora nos Estados Unidos, 3 netinhos já. 3 netinhos já. 3 netinhos já, então estamos caminhando aí no ministério, Recebi o meu chamado em Belém do Pará. Olha só. Interessante que esse chamado, eu recebi uma palavra profética através da vida do pastor José Pimentel de Carvalho. Olha, Pimentel, aqui do Paraná. Aqui do Paraná, interessante isso, Eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. E ele esteve em Belém do Pará, pregando num congresso, e ali Deus usou ele numa palavra profética para a minha vida e falou que eu tinha sido chamado para o ministério. E hoje eu estou no ministério. Que benção, pastor Pimentel, um homem de Deus. Um grande abraço para os irmãos da Assembleia de Deus que nos assistem nessa noite. E Belém do Pará, então você é paraense. Paraense, aquele que bebe açaí. Bebe açaí. Tá certo. E me diga uma coisa, Josué, como que foi a sua história no ministério? Como você começou no ministério pastoral? Conta um pouquinho dessa história para nós. Veja bem, dentro da minha igreja de origem, eu tive a oportunidade de desenvolver uma série de ministérios ainda sem ser ordenado. Trabalhar com jovens, com adolescentes, até com círculo de oração. É o treinamento, um treinamento, é um treinamento de selva, É um treinamento de selva. E isso me preparou muito. Seminário, bem novo, com 15, 16 anos de idade, eu fui fazer seminário. Olha só. Sou filho de pastor, meu pai foi pastor há 50 anos. Olha só. Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. Então, já tem uma origem, já tem uma caminhada aí, E então, daí fui me envolvendo no ministério, depois seminário e tal, e como na Assembleia de Deus só ordena quando é casado, então quando eu casei no mês de janeiro, e no mês de fevereiro eu já fui ordenado ao ministério e comecei a pastorear a igreja. Olha só. Então fazem 33 anos que eu estou no ministério, pastoreando a igreja, e as experiências são muitas, você sabe disso como pastor, verdade. As experiências são muitas, e essas experiências eu tenho compartilhado com os pastores. Hoje eu tenho o meu ministério voltado mais para trabalhar com pastores. Pastoreamento de pastores. Para poder passar essas experiências, orientações, enfim, aquilo que a gente tem vivenciado ao longo desses 33 anos de ministério. Bom, eu conheci você através de um ministério local aqui de Curitiba, onde a gente tem bastante relacionamento, e você estava em Presidente Prudente. Aí a minha pergunta é a seguinte: como é que você saiu do Pará,
Aí, não sei se você foi direto para Presidente Prudente. Conta um pouco dessa peregrinação aí, como é que é isso? Já peregrinei um bocado, né? Mas, veja bem, quando eu saí de Belém do Pará, a coisa que eu não queria fazer era sair de Belém do Pará. Porque ali estava a minha família, a minha história, meus amigos, enfim, uma vida ali, né? Mas Deus me chamou, né? E eu obedeci esse chamado. Interessante que o meu pastor, quando eu falei para ele a respeito desse chamado, ele disse, meu filho, vá, é Deus te chamando. Ele me abençoou, né? E eu vim para Maringá. Olha só. De Belém do Pará para Maringá. Primeira parada, Maringá. Maringá. Paraná. Trabalhei com o pastor Newton Tuller, da Casa de Oração Molive, Maringá. Né? É um ministério muito conhecido no Paraná. Né? E talvez eles estejam te assistindo, porque a E-Paraná pega não só no Paraná inteiro, mas em várias partes do Brasil. Então... Pois é, então eu trabalhei ali período de 1 ano com o pastor Newton Tuller. Né? E nesse mesmo tempo eu já tinha um relacionamento com o pastor Pio Carvalho. Que estava na igreja Casa de Oração de Curitiba com o pastor Ronaldo Tavares. Né? E aí a Casa de Oração mudou de nome, veio se tornar a comunidade El Shaddai. E a igreja cresceu, a El Shaddai cresceu. E o pastor Pio com o pastor Ronaldo me fizeram o convite para vir para Curitiba. Olha aí. Trabalhar com eles em Curitiba. Então eu fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando na El Shaddai, na época que a El Shaddai deu um boom em Curitiba, né? Verdade. E fiquei 3 anos. Ali, depois de 3 anos, recebi um convite do pastor Nelson Rocha, que depois a gente vai falar dele, questão da Bíblia, né? E fui para o Rio de Janeiro, começar um trabalho lá também. E comecei um trabalho na Barra da Tijuca, e ainda num hotel e tal. Depois esse trabalho se tornou hoje a comunidade Sara Nossa Terra, da Barra da Tijuca. Olha só. Onde está o bispo Francisco e a bispa Ana hoje lá, né? Que bênção. A partir daí, então, o pastor Pio Carvalho foi começar a comunhão cristã, foi iniciar. E quando ele foi iniciar, então ele me chamou de volta para Curitiba. Aí eu voltei para Curitiba, né? Para trabalhar com o pastor Pio no início da aba. Fiquei 2 anos ali com o pastor Pio. E depois Deus me levou para Presidente Prudente, onde fiquei ali 16 anos, desenvolvendo o ministério pastoral. Que bênção. Conta uma história marcante sua com Jesus, com o Espírito Santo. Uma história pessoal, assim, algo que te marcou, uma experiência. Uma experiência. Nós, como pastores, nós temos a obrigação de ler a Bíblia. O dever, vamos dizer assim. É verdade. Mas muitas vezes a gente lê a Bíblia sem paixão. Sem paixão. A gente lê por obrigação, por dever, por necessidade. Né? E durante alguns anos do meu ministério eu li a Bíblia assim. Né? Mas um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo. Que joia. Né? Na questão da palavra de Deus. E a partir daí, então, eu pude me apaixonar pela Bíblia. Foi quando eu já vinha me dedicando ao estudo da Bíblia, mas dentro de um formato acadêmico, o estudo da palavra. Né? Que eu sempre gostei de estudar, sempre me inteirei na questão de pesquisa e tal, mas eu via o estudo da Bíblia apenas como teológico, no sentido acadêmico. Ok. Então, a partir de um momento com o Espírito Santo, eu passei a me apaixonar pela Bíblia. E comecei a ver a Bíblia e a ler a Bíblia de uma outra maneira, buscando uma profunda revelação da palavra. Né? Algo que falasse comigo. Algo que falasse comigo. E nesse mesmo tempo, né, já estava desenvolvendo um trabalho que nós vamos apresentar depois, que é a Bíblia, que foi traduzida, a primeira tradução feita por brasileiros, né? E que eu fiz parte desse projeto por 33 anos. Mas a maior experiência que eu tive com o Espírito Santo, além do batismo no Espírito Santo, que eu fui batizado com 11 anos de idade, né? E a minha conversão mesmo, porque apesar de ter sido criado no Evangelho, filho de pastor, eu costumo dizer que filho de peixe é peixinho, mas de pastor não é pastorzinho. É verdade. Filho de pastor tem que aceitar Jesus, tem que se converter. É verdade. E eu tive meu momento de conversão dentro da igreja. Né?
E então, esses momentos foram momentos extraordinários. Mas o momento mais marcante da minha vida foi quando eu me apaixonei pela palavra de Deus. E hoje eu não me canso de falar, né? Em todos os lugares, onde eu estou falando da palavra de Deus, porque é algo que transpira pelos meus poros. Glória a Deus. Você tocou num ponto muito interessante, porque não só filho de pastor, mas a gente entende às vezes também como filho de crente, né? Isso, filho de crente. O filho de crente, às vezes, ele acha que ele é crentinho. Uhum. Mas não é, cada um precisa ter a sua experiência, não é verdade? Exatamente. Às vezes a gente foi criado no Evangelho, e filho de pastor, né? E você vai observando esses acontecimentos da igreja. Filhos de crentes que nascem dentro da igreja, às vezes os pais nem se preocupam, é verdade, né, de levar esse filho a uma conversão. E é interessante isso, que você, pai, você possa falar de Jesus para o seu filho, não importa se ele nasceu ali, foi apresentado ao templo ou dedicado, como quer que seja, mas é necessário que você fale para ele que é importante, que ele confesse Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos falar de algo muito importante daqui a pouquinho, que é justamente o que transforma o filho de crente, o filho de pastor e qualquer cristão, não só o cristão, mas qualquer ser humano que tem uma experiência com ela. Eu sempre digo que a paixão do menino, da maioria dos meninos, é a bola, né? E nós estamos em ano de Copa do Mundo e tudo. Isso. Mas a paixão do crente precisa ser a palavra de Deus. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente vai por um pequeno intervalo. E daqui a pouquinho eu volto com esse papo muito interessante com o pastor Josué Monteiro, ok? Convide mais alguém para assistir o programa aí com você. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e eu quero te agradecer por nos permitir entrar na sua casa. Hoje com um assunto muito interessante com o pastor Josué, o nosso amigo paraense, mas já paranaense. Quase paranaense. Quase paranaense. Antes de voltarmos para o nosso papo, eu quero lembrar você, querido, que nós temos as nossas reuniões mensais da comunhão, do Núcleo de Comunhão Pastoral. Então, se você quer saber um pouco mais, está aparecendo aí na sua tela o nosso site. Entre no site, entre na nossa agenda. Você que está em Curitiba ou região metropolitana, pastor, líder, participe conosco todas as primeiras terças-feiras do mês, ok? Vai ser uma alegria poder recebê-lo. E também vai começar a aparecer aí os contatos do pastor Josué, o e-mail e o telefone, porque eu tenho certeza que você vai se interessar pelo assunto que vamos conversar agora. Pastor Josué, me diga uma coisa, e na cabeça de muita gente é difícil entender ou até acreditar que um brasileiro, né, ou algum grupo de brasileiros, né, uma equipe de brasileiros, fez uma tradução da Bíblia no original. Isso é verdade? É verdade, é difícil acreditar, como você está dizendo, né? Mas é verdade, porque se você verificar hoje, a maioria das versões que nós temos, todas foram feitas por estrangeiros. Né? Inclusive a que mais usamos, que é João Ferreira de Almeida. Eu ia perguntar sobre isso. E a João Ferreira? Ela é tradução de um português. Ele é português, ele era um padre português. Olha só, o João Ferreira de Almeida era um padre português. Padre português. Então, não existia nenhuma tradução feita por brasileiros. Quer dizer, nenhum brasileiro, talvez tivesse desejo, mas porque é muito complexo a questão da tradução. Ou talvez traduziu e não publicou, alguma coisa assim. Ou traduziu e não publicou. Não conseguiu terminar. Exatamente. Né? Então, para traduzir uma Bíblia, não é só você pegar os textos originais, enfim, não, existe toda uma pesquisa, existe toda uma profundidade em cima disso. Tanto que esse projeto da Santa Bíblia, da Bíblia Revelada e da Bible Cronos, que são Bíblias que nós já lançamos, e vamos lançar agora a Bíblia Revelada Ômega, que é o Antigo Testamento comentado, né, e explicado.
Então, veja bem, existiu toda uma pesquisa, foram 34 anos de projeto, de trabalho, uma vida, né? 34 anos, quase a minha idade. 34 anos. Quase, né? porque eu tenho um pouquinho mais, né? Eu estou com 56 anos, então você vê, 34 anos envolvido nesse projeto, né? E trabalhando, enfim, é muito interessante, quando nós começamos, já ainda na juventude, tanto eu quanto o autor, que é o Dr. Nelson Rocha, né? Nós conversávamos, sentávamos numa lanchonete, no lugar, interessante, e vinha algumas palavras, algumas revelações da palavra ali para nós. Nós pegávamos um papelzinho, um lencinho ali na lanchonete e escrevíamos esta revelação ou aquela pesquisa que nós iríamos fazer, né? Levantava um assunto, falava isso aqui, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é esse negócio. Que legal. E a gente anotava aquilo em papelzinho de lencinho ali do restaurante. E esse papelzinho se transformou nisso aqui? Se transformou nisso aqui. Que pensa. Isso aqui, me perdoe a exposição, mas nesse livro maravilhoso. Então, veja bem, é uma tradução feita por brasileiro, tradução mesmo, né? Nós não pegamos versão, não fizemos uma versão em cima de João Ferreira de Almeida, nem outra versão, né? Agora, nós tivemos como parâmetro mais de 50 versões que existem no mundo, né? Pegamos a Vulgata, inclusive está aqui nela a Vulgata, a latina, né? Pegamos o hebraico massorético. Antes de você continuar, eu quero mostrar, o pessoal já deve estar curioso, né? Essa aqui é a Santa Bíblia, versão de Nelson, né? Da equipe do Dr. Nelson Rocha, ao qual o pastor Josué Monteiro é um dos responsáveis pela Santa Bíblia da versão de Nelson. Essa é a Bíblia traduzida, né? A versão feita por uma equipe brasileira. Brasileira, essencialmente brasileira. E me diga uma coisa, agora que eu acho que é interessante nós conversarmos, o que de especial tem nessa Bíblia? Eu sei, mas eu quero que você fale. Por exemplo, né? Nesse trabalho houveram exatamente 5.013 textos corrigidos de versões, de outras versões. Certo. Corrigidos. Eu posso dar um exemplo. Um exemplo bem simples, um dos textos bem simples, né? O Salmo 23. O Salmo 23 é maravilhoso. É maravilhoso. Só que quando você lê o Salmo 23, nas versões que nós usamos convencionalmente... Eu estou com a minha aberta aqui. Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Exatamente. Na versão de Nelson, que é a nossa tradução, diz assim, o Senhor é meu pastor, não me faltará. E aí faz toda a diferença. Faz muita diferença. Porque o que as pessoas pregam? Elas pregam que elas se reportam, o nada se reporta a coisas. Olha só. Se reporta a coisas. Então, as pessoas dizem, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que existem cristãos que passam por situações difíceis, por falta de certas coisas, e aí se frustram com Deus. Por uma tradução, vamos dizer assim, equivocada da Bíblia. Então, a palavra nada, ela não existe no hebraico. Olha só. Ela não existe no hebraico massorético. Né? Então, veja bem, o texto o Senhor meu pastor não me faltará. Esse não me faltará está se reportando à pessoa do pastor. Uau. E não o que o pastor pode dar. Aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Nós temos um outro texto também muito conhecido, que é da ressurreição de Lázaro, né? Antes de você terminar, eu queria que você desse esse fechamento, porque o nada remete a coisas. A coisas. E o não a pessoa. remete à pessoa do pastor. Então, a tradução da de Nelson, ela traz a tradução no original, que é: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, quem não vai faltar é o pastor, é o Senhor. É o Senhor. Não são as coisas. Não são as coisas. Não é o nada, não são as coisas. Agora, ainda que você não tenha nada, isso aí está linkado com Abacuque. Uau! Está linkado com Abacuque. Por quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, ainda que não tenha gado no campo, o Senhor está comigo. Eu me alegrarei no Senhor. Que tremendo. Que é o que Davi viveu, né?
Davi viveu antes de sentar no trono grandes batalhas, grandes situações, inclusive até uma situação com os filisteus lá, se fingindo de louco, né? Mas ele tinha o Senhor com ele. Então é o Senhor que não vai faltar. Aquele tremendo. Pastor, antes dele continuar, porque ele vai entrar num texto também muito interessante, que é o texto de Lázaro. Nós estamos mostrando aí o contato do pastor Josué. E por quê? Porque essa Bíblia, eu já queria te falar, ela está à venda nas melhores livrarias? Não? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Como que o pastor ele pode ter acesso a isso? Veja bem, nós só temos um local aqui em Curitiba que você pode encontrar, e assim mesmo está em falta agora lá, tá? É na livraria Aba. Ok. Tá? Mas já fizemos um pedido, é a única livraria no Brasil que tem essa Bíblia. Ok. Tem a Cronos e tem a Revelada. Agora eles podem entrar em contato com você por encomenda pelo site. www.meujesus.com.br. Vai estar aparecendo fácil, ali, né? Pelo meu e-mail ou telefone, que eu vou deixar o contato aí para vocês. Ok, agora vamos falar do texto de Lázaro. O texto de Lázaro, né? Nós encontramos ali aquele diálogo de Jesus com os discípulos, com Tomé, que é um incrédulo, tal, né? Jesus disse assim: esta enfermidade não é para a morte. Exatamente. Jesus declarou isso, né? E é um texto polêmico, porque como é que ele disse que não era para a morte e o camarada morre? Ele diz assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ok. Mas na sequência do texto, Lázaro morreu. E como é que se explica isso? Nas versões passadas, engoliu-se uma palavra. Uau! Engoliu-se uma palavra. O texto no original, no grego, textos receptos, quer dizer, está escrito assim: esta enfermidade não é para a glória da morte. Para a glória da morte. Mas para a glória de Deus. Uau, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, por quê? Porque a morte não teria glória sobre Lázaro. Jesus estava dizendo: eu vou ressuscitar, mas ele vai morrer. Se você pega o texto convencional, você vai ver que parece ser uma contradição, né? Porque ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Me diga uma coisa, como que foram essas investigações? Vocês partiram de onde? Onde que vocês pegaram esses textos no original? Conta um pouquinho dessas investigações, porque, como você está dizendo, faltou uma palavra aí. Faltou. E assim, a gente entende que talvez não seja por mal, né, mas pela questão de compreensão, porque a gente vê as versões, a nova versão internacional, a tradução à linguagem de hoje, que eles pegam o contexto e trazem o contexto para o dia a dia, né, para hoje. A NVI, tanto quanto a linguagem de hoje, elas são paráfrases, né? Elas não são nem versão, nem tradução. Isso, elas são contextualizadas, né? São contextualizadas, então se torna paráfrase. E que são excelentes para os novos, para aqueles que estão chegando e tudo, aprendendo. Mas se você se aprofunda um pouco mais, aí você tem que ir direto para o original. Tem que ir direto para o original. E muitos originais, Flávio, eles foram fragmentados. Olha só. Eles foram fragmentados. Então, realmente há uma dificuldade muito grande. Não foi má fé, por exemplo, assim, dos tradutores, né, engolir uma palavra ou colocar uma palavra que se pareça com o que está traga compreensão, ali, talvez. Traga compreensão, né? E para isso, o doutor Nelson, ele passou 6 meses em Israel. 6 meses fazendo pesquisa e juntando material. Ele ficou 6 meses morando em Israel, só para isso. Só pesquisando isso. Então, ele juntou todo o material, né? Todo o material para que essa tradução pudesse acontecer. E justamente ele deve ter pego esses textos, não polêmicos, mas que vocês até geravam essa dúvida quando, na época da lanchonete lá, e deve ter ido investigar justamente esses pontos para tentar saber as diferenças. Talvez fosse exatamente. Isso. E além disso, a leitura da Bíblia, né? Porque eu costumo brincar com as pessoas e dizer o seguinte, que o crente ele só tem que ler a Bíblia até o 3º ano de convertido. Olha aí. Depois do 3º ano ele não pode mais ler a Bíblia. Ele tem que examinar as Escrituras. Olha aí. Jesus disse, examinai as Escrituras. Não só ler, né? Tem muita gente que faz um programa de leitura e chega no final do ano
não absorveu muita coisa. Não absorveu muita coisa, ou às vezes quase nada. Verdade. É preferível que você faça uma leitura mais devagar, mais detalhada, mais aprofundada, né? Se atendo sempre, uma das coisas que a gente sempre fala para os estudantes, para as pessoas que a gente ensina e dá aula, se atentem na Bíblia. Se você quer uma revelação da Bíblia, se atente para os verbos. O verbo é o segredo de toda a revelação da Bíblia, da interpretação hermenêutica da Bíblia. Então, o verbo, né? Claro que você tem que orar, você tem que buscar, né? Mas hermeneuticamente, o verbo ele esclarece para você, ele traz as revelações, a compreensão. Nós não temos mais tanto tempo, e eu quero que você também fale de um outro assunto. Mas antes de nós fecharmos esse assunto da Santa Bíblia, versão de Nelson, que eu já estou apaixonado aqui, eu já quero negociar alguma coisa aqui depois, mas me diga uma coisa, mais um texto, um último texto para aguçar a curiosidade, que você se lembre aí. O caso de Timóteo, quando Paulo diz assim, que as mulheres idosas orientem as mulheres velhas, as mulheres mais novas. Então, veja bem, Paulo não está falando de mulheres velhas de idade. No texto original, no grego, está dizendo que as presbíteras orientem as mulheres mais novas. Ah, entendi. As presbíteras, por interesse eclesiástico, para que as mulheres não participassem do ministério eclesiástico, foi tirada a palavra presbítera, que quer dizer pastora, e foi colocado mulheres idosas. E isso tudo tem aqui a Santa original. Bíblia traz essa correção também. Algumas correções muito interessantes que vale a pena, por curiosidade, você que é pastor e estudioso da palavra, vale a pena você também investigar nessa Bíblia. Nós já estamos encerrando, José, pena, porque o papo assim é maravilhoso, tá uma delícia. Que bom. E eu quero só mostrar também o seu último trabalho aqui, o último, não o último, mas o mais recente. Mais recente. Né? Que é quando a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui é um livro que você escreveu, né? Enquanto houver graça, nenhum juízo será eterno, né? E fala um pouquinho só desse livro para a gente encerrar. Esse livro aqui foi algo que Deus colocou no meu coração para trazer um esclarecimento sobre a questão da vida de um jovem chamado Geazi. Porque até a Santa Bíblia nos deu essa possibilidade, porque a maioria dos pregadores param sobre Geazi no capítulo 5 de Reis, segundo Reis. Param no capítulo 5, quando ele ficou leproso. Certo. E não dão continuidade na vida dele nos próximos capítulos. Certo. Então, os próximos capítulos, inclusive o capítulo 8, ele traz a revelação de que Geazi foi curado. Olha só. Geazi foi restaurado da sua lepra. Olha só. Então, esse livro, ele traz isso exatamente, o título está dizendo, graça quando a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque mesmo eles vivendo em meio à lei, nós encontramos a graça de Deus sobre a vida desse jovem Geazi. Se você quiser saber mais, temos aí, você pode entrar em contato com o pastor Josué e saber um pouco mais sobre o seu livro. Josué, muito obrigado, é uma alegria ter recebido você, certamente vamos falar um pouco mais sobre isso, e assim, um programa é pouco, né? Verdade. Mas eu queria que você desse aí considerações finais aí. Ok, meus irmãos, muito obrigado por esse tempo, pela atenção que vocês nos deram, e que o Senhor continue abençoando sua vida, que a mão do Senhor continue te usando e te guiando em todos os seus passos. Deus abençoe. Grande abraço, até o próximo sábado, próximo programa.